Justa Prosa, um podcast do TRF4 para o cidadão. Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Justa Prosa. Este episódio da série No Interesse da População vai discutir o papel da ouvidoria enquanto um lugar de acolhimento, de atendimento humanizado ao cidadão. Por isso, nós vamos ouvir o ouvidor do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador federal João Batista Pinto Silveira. O Justa Prosa é uma produção da Secretaria de Comunicação Corporativa do TRF4. Eu sou a Marjulia Angonese e converso então agora com o Dr. João Batista. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado, Marjulia. O prazer é todo meu de ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a ouvidoria do nosso Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região. E eu estou à inteira disposição para, dentro do possível, transmitir como funciona a nossa ouvidoria e também prestar alguns esclarecimentos que sejam de interesse público. Bom, para iniciar a sua entrevista, então, doutora, eu gostaria de perguntar quais que são os enlaces entre a ouvidoria e o direito à informação de todos os cidadãos, que todos os cidadãos têm, né, esse direito à informação. Pois não. O direito a acesso à informação é uma garantia constitucional. Né? Então, é uma garantia que permite a todo cidadão brasileiro poder acessar as informações que ele entende que são necessárias para o seu esclarecimento e até para que ele possa traçar uma forma de conduta. Essas garantias, elas estão previstas no artigo 5º do inciso 33 da Constituição da República, que assegura que qualquer pessoa pode solicitar informação aos órgãos públicos. Então, os entes públicos têm a obrigação de se estruturar para que possa prestar esse serviço à sociedade, que é um direito constitucional do cidadão. Bem, a ouvidoria tradicionalmente tem um atendimento bem diferenciado, realizado há bastante tempo pelos meios virtuais também. Como é que tem sido a atuação, doutor, nesse último ano de 2020, agora nesse começo de 2021, fortemente marcados pela presença dos cidadãos ainda maior na internet, muito por conta da pandemia de Covid-19? A ouvidoria, ela sempre foi muito acionada, né? A ouvidoria aqui no tribunal, ela foi criada, se não me falha a memória, em 2001. E desde então, ela vem cumprindo o seu papel, né? Neste momento em que vivemos essa pandemia, houve realmente uma procura bem forte pela ouvidoria, porque as pessoas ficavam com dúvidas, além daquelas naturais que normalmente surgiam na ouvidoria e buscavam esse esclarecimento. Apenas para teres uma ideia, nós tivemos, no ano de 2020, 3.747 demandas de cidadãos encaminhadas por formulário eletrônico. E, além disso, foram realizados 903 atendimentos ao cidadão por telefone. Né? Então, o número de demandas, ele sempre foi grande, né? Mas não nessa proporção que aqui eu estou colocando. E nós procuramos sempre prestar ao cidadão um trabalho humanizado. O que é um trabalho humanizado? É um trabalho que realmente busque atender a necessidade do cidadão. Porque nós, do judiciário, nós temos um dever. O nosso dever maior é resolver problemas, é resolver conflitos. Quando as pessoas procuram o judiciário, elas procuram na esperança de que vão receber uma solução para o seu problema. Então, quanto mais práticos nós formos, quanto mais objetivos nós formos, e quanto mais nós direcionarmos a nossa força de trabalho para resolver aquele problema, nós vamos estar cumprindo melhor o nosso papel. E, muitas vezes, nós nos deparamos com uma relativa demora no atendimento daquele pleito que nos é chegado. E essa demora tem várias explicações, né? Entre elas, nós sabemos que é o volume do trabalho, mas o volume do trabalho não pode ser desculpa para tudo, né? Nós temos que traçar estratégias, tentar visualizar uma forma de agilizar esse atendimento, essa resposta ao jurisdicionado, né? E
defensoria é o canal pelo qual ele vem perguntar por que o meu processo ainda não foi julgado, por exemplo. Tem muitas perguntas nesse sentido. E, principalmente, nas áreas sociais, que são as áreas que julgam matéria da Previdência Social, né? Onde as pessoas vêm buscar benefícios assistenciais, benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, enfim. Eu sempre digo que um benefício assim de extrema urgência é a pensão por morte. E eu me preocupo muito com o atendimento desse tipo de benefício, porque imagine a situação de uma família que se recolhe à noite e, por uma fatalidade, o provedor da família acaba não acordando junto com os demais, tendo um infarto, falecendo. O desespero daquela mãe, porque ela tem que tocar sua vida, ela tem que pagar o super, ela tem que pagar o açougue, ela tem que ver o material escolar, enfim, ela tem que prover o sustento dos seus filhos. E a grande parte são pessoas humildes, né? A mãe pode até trabalhar, mas numa profissão humilde, aonde a renda do pai era preponderante. Aí ela vai bater aonde? Ela vai bater no INSS, o INSS, por alguma razão, entende que ela não tem direito e ela vem nos procurar aqui no judiciário para que nós venhamos a resolver aquele problema e ela, tendo o direito, que ela possa receber efetivamente o seu benefício. E aí, imagine a urgência desse julgamento é para o final do mês, se nós formos ser realistas, né? Porque as contas são no final do mês que vão vencer. E muitas vezes nós sabemos que essas ações demoram anos, né? E o nosso papel é muito importante. E vem a pergunta, né, para a ouvidoria: como é que está o meu processo, né? Então, nós vamos atrás, nós nunca deixamos de dar uma resposta, procuramos explicar, né? E sempre com esse sentimento de humanidade, aonde nós nos colocamos no lugar daquela pessoa, imaginamos o que ela está passando e vamos buscar ajudá-la, né? Claro que a ouvidoria não julga o processo, a ouvidoria vai encaminhar para o colega que é o titular do recurso, né, que está vinculado a ele o julgamento, né, e explicando que aquela pessoa está com uma grave dificuldade, embora ela tenha outros meios, que são os meios, os canais processuais, né, para peticionar no processo, apresentar, mas ela busca na ouvidoria. E quem busca na ouvidoria não é o advogado. O advogado atua nos autos, na sua grande parte. Quem busca a ouvidoria é aquela pessoa humilde que quer ter uma informação. Então, nós temos muito cuidado com isso, não deixamos pessoas sem resposta e temos um lema aqui na nossa ouvidoria, que é ouvidoria com consequência. Porque se nós não damos o devido tratamento ao que nos é dirigido, ao que nos é perguntado, nós perdemos a nossa utilidade, né? Então, ouvidoria com consequência é aquela ouvidoria que nunca deixa de responder para o cidadão que a aciona aquilo que ele quer ter de esclarecimentos. Então, nós cuidamos muito e prezamos muito essa atividade aqui na ouvidoria. Bom, o senhor falou em processos relativos à pensão, né, ou que sejam bem estritamente ligados ao INSS, né? Esse é o tipo de demanda mais comum que a ouvidoria recebe. É como está o meu processo relacionado a essas demandas mais urgentes relacionadas a valores do INSS mesmo. Esse é o tipo de coisa mais frequente que vocês encontram. De várias matérias também, né? Mas o que tem maior quantidade é essa área, porque as ações movidas contra o INSS, elas representam mais de 50% das demandas do tribunal, em termos, não vou dar aqui um número exato, mas com certeza sim. Tanto que nós temos, tratando do julgamento dessas matérias, duas turmas aqui na capital, né, em Porto Alegre, uma turma no Paraná, uma turma em Santa Catarina, mas essas duas, né?
então com 3 desembargadores cada um. Então, nós temos, na realidade, 4 turmas cuidando de matéria previdenciária. E isso foi decorrência da sensibilidade do tribunal, né, pelo volume de trabalho e pela urgência no julgamento. E são colegas que atuam no Paraná, em Santa Catarina, e que estão desenvolvendo, juntamente com os colegas que atuam aqui no Rio Grande do Sul, com toda a atenção e com toda capacidade, maravilhosamente, né, dando conta dessa atividade. Bem, eu faço agora 2 perguntas em uma, doutor. O senhor acredita que as pessoas têm ampliado o seu conhecimento em relação aos seus direitos? E, nesse sentido, quais são os desafios para ampliar o acesso à informação para as pessoas? Olha, eu creio que sim, porque ocorreram vários avanços, né, nesse acesso à informação. Avanços e desafios, né? Entre os avanços, eu diria que aumentou a transparência dos órgãos públicos perante a sociedade, sem dúvida alguma, né? Porque as demandas são atendidas, né? E o cidadão tem aquela consciência, houve também um trabalho de divulgação nesse sentido, e ele tem aquela consciência que ele pode se dirigir, sim, com toda legitimidade e pedir informações. Também ocorreu uma democratização do acesso do cidadão à informação de interesse público. Isso realmente ficou comprovado, ainda mais agora, em tempos de pandemia, né? Por exemplo, assim, várias questões têm surgido nesse momento acerca do auxílio emergencial, que foi negado. Por que foi negado o meu auxílio emergencial, né? Então, muitas vezes é negado lá na Caixa Econômica Federal, não tem a ver diretamente aqui com o tribunal, mas ele usa o canal do tribunal. E nós, dentro do possível, dependendo da forma como é colocada a questão, procuramos dar uma resposta ao cidadão, mesmo que seja orientando que ele procure a Caixa Econômica Federal em tal setor, no lugar tal, que é eles que têm esse primeiro embate, né, com o pedido, mas sempre nos colocando à disposição, né? E nós temos também muitos acessos assim ao tribunal, mais de ordem administrativa. Por exemplo, a pessoa pediu uma certidão e a certidão não saiu, né? Ela quer informações a respeito de sessões, e data que vai ser a sessão, problemas de secretaria. Então, temos esta demanda também, né? Então, isto foi um avanço, né? Como desafio, eu não diria bem que foi um desafio, né? Mas teve um projeto nosso que apresentamos à presidência e o projeto demorou um pouco vamos dizer assim, a ser tratado e concluído em nível da presidência, porque a presidência ela se socorre dos órgãos técnicos, né, para analisar os projetos que os gestores de determinadas áreas apresentam e com muita propriedade, né, porque os projetos eles devem ser implantados para serem bem-sucedidos, né, para acrescentar alguma coisa. Então, projeto só por projeto não tem muito sentido. E a nossa presidência, ela tem muito cuidado, assim, né? Ela é muito ciosa em implantar projetos novos, desde que esses projetos venham realmente a agregar alguma coisa. E então teve uma natural tramitação. E no final do ano passado se concluiu, né? E dentro da linha que havia sido proposto, e ainda esse ano nós vamos tentar colocar em prática, porque nós temos uma ouvidoria, que é a ouvidoria geral, que é a ouvidoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E nós temos ouvidorias também nas seções judiciárias. Nós temos a seção judiciária do Rio Grande do Sul, a seção judiciária de Santa Catarina e a seção judiciária do Paraná. E a ouvidoria, nessas sessões, ela fica vinculada ao diretor do fórum, né? E ainda continua vinculada ao diretor do fórum. Mas nós notávamos que não havia assim, uma estratégia global, né, de ouvidoria para a 4ª Região, porque nós somos a 4ª Região. A 4ª Região é integrada pelos 4 estados. Então,
julgávamos que seria muito interessante e produtivo, né, que tivéssemos uma diretriz emanada do tribunal para as três ouvidorias, né, que estão vinculadas às sessões judiciárias, e a partir dessa estratégia, sim, traçássemos a operacionalização. Então, a operacionalização continua com esses colegas que integram essas ouvidorias das sessões judiciárias, mas como uma estratégia, um modus operandi direcionado pela ouvidoria geral. E, claro, como é o nosso estilo e como é o estilo dos colegas que são gestores das demais áreas, nós compartilhamos, né? Então, as coisas não são feitas assim, eu entendo que é assim e deva ser dessa forma. Não, são compartilhadas, ainda mais com colegas super experientes que desenvolvem já essa atividade há muito tempo. Então, não houve uma modificação no sentido de hierarquia, mas sim de funcionamento, né? Então, as diretrizes são traçadas pela ouvidoria geral, né, da 4ª Região, e depois elas vão sendo implementadas, né, com a participação, com a colaboração e com as ideias que naturalmente estão surgindo e vão surgir, né? É como o judiciário como um todo. O judiciário, a meu ver, o Judiciário Nacional, ele tem um órgão importantíssimo, que é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele traça as estratégias de funcionamento do judiciário como um todo. Porque todos nós somos cidadãos brasileiros. O judiciário do Rio Grande do Sul, o judiciário do Rio de Janeiro, o judiciário de São Paulo, o judiciário da Bahia, ele tem que ter o mesmo grau de competência, a mesma qualidade, porque é o cidadão brasileiro que é atendido. Então, o cidadão brasileiro tem que ser bem atendido. Para que isso ocorra, é necessário que tenha um cérebro pensante e que esse cérebro pensante trace estratégias para o judiciário como um todo, para que cada vez mais nós tenhamos um padrão de qualidade do judiciário. Porque não pode num determinado local ser super bem e no outro não. Todos precisam ter um judiciário competente. Para isso, tem que ter estratégia. E o Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma vantagem ainda, porque ele não só traça a estratégia, ele tem o poder, né? Ele tem o poder de análise, de determinar a implantação da estratégia, de cobrar metas, né? E cobrar soluções positivas, né? Eu não tenho conhecimento no mundo que tenha um Conselho Nacional de Justiça, não digo, obviamente, com esse nome, mas um órgão com essa atribuição e legitimado constitucionalmente. E nós temos. Eu acho que isso é um avanço, porque medidas que são propostas sem consequência, muitas vezes, caem no vazio, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça, além de ter essa atribuição, que é uma atribuição de melhoria, ele também tem a atribuição de cobrar, né? De efetivamente ver se aquilo está acontecendo como deveria, né? Então, eu faço esse paralelo aí, né? Nessa nossa iniciativa aqui de ter uma harmonia maior um pouco na estratégia das implementações. Tá certo, doutor. As pessoas que precisarem fazer contato com a ouvidoria podem acessar o site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, www.trf4.jus.br. Eu agradeço muito a sua participação, doutor, e estamos à disposição. Muito obrigado, Marjorie. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a ouvidoria, né, e realmente, junto ao judiciário, temos várias ouvidorias em vários órgãos, né, da administração, mas junto ao judiciário, ela é a porta de entrada, né, do cidadão, para que o cidadão possa realmente buscar informações acerca dos seus direitos. Por isso que eu bato nessa tecla. A ouvidoria só tem sentido se for uma ouvidoria com consequência, uma ouvidoria que efetivamente dê a resposta ao cidadão, porque não existe nada pior
de que tu te valeres de um direito teu, confiares naquele teu direito, ir buscá-lo e não receber nada em troca. Um descaso, uma desatenção ou uma resposta que nada esclarece. Então, nós temos essa consciência, nós temos esse atendimento, como eu faço questão de dizer, humanizado, né? E eu até tenho para mim que uma das qualidades que um magistrado deva ter, além de outras, é claro, mas uma das mais importantes qualidades que um magistrado deva ter é a humanidade. É ele saber se colocar no local, no papel daquela pessoa que vem buscar uma solução para o seu problema e encontra a resposta com humanidade. Então, eu acho que, realmente, no que diz respeito à nossa ouvidoria aqui da 4ª Região, nós estamos no caminho certo. Eu tenho essa convicção. Claro que muito tem que se fazer, porque uma coisa são ideias, são propósitos, outra é a efetiva concretização daquilo que a gente se propõe, né? Então, cada vez mais a gente vai procurando evoluir, né? E aprendendo com as questões que chegam a nós, né? Porque muitas vezes aquela dúvida, aquela pergunta vai nos levar a caminhos, né, que nós nem imaginávamos que estavam ocorrendo determinados problemas. E aí, claro, todos nós aqui, isso eu tenho absoluta certeza, os meus colegas, os embargadores, os colegas que estão na jurisdição, o grupo funcional, todos querem o melhor. Ninguém se sente assim, dono do seu cantinho e não compartilha. Não, todos nós queremos juntos dar uma jurisdição de qualidade. E isso me orgulha muito de trabalhar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns a todos vocês. E, bom, esse foi mais um episódio do Justa Prosa, um podcast produzido pela SECOM, do TRF4. Mande suas sugestões por mensagem em nossas redes sociais. Coordenação de Leonardo Schneider, apresentação e edição de mim, Marjulie Angonese, logomarca e publicação Alberto Bigatti, locução da vinheta Maurício Calduro, pesquisa de trilha de Karen Friedrich, redes sociais com Ângela Gil, edição de imagens de Silvio Cirângelo, apoio Paulo Albano e Manuela Ribeiro. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo episódio.